Vamos para mais um tema da semana, nosso segundo tema, estilo estadual. Tema este que foi lançado, não com a mesma coletânea, né? Mas lançado pela FUVEST em 2018, então tema de FUVEST. Eu deixei para vocês, antes da gente começar a se adentrar na discussão desse tema, a leitura da proposta, uma coletânea, deixei o modelo estilo estadual e deixei o modelo estilo Enem para essa produção. Então, foco agora nas nossas discussões, o foco está em torno das propostas estilo estadual, tá certo? Então, vamos aí entender, só para você já dando um spoiler, né? Olha o quanto é subjetivo falar de arte, né? E a FUVEST lançou um tema sobre o limite da arte ou para a arte, que a gente vai começar para agora, tá? Começando com a leitura dos textos motivadores, o texto 1. Então, o que é arte? A arte representa, comunica ou celebra aquilo que retrata? Há limites ao artista? O objetivo artístico traduz a vontade do artista? As teorias da arte nos apresentam várias correntes na busca por defini-la. De acordo com o representacionismo, a arte representa e imita a realidade, para Platão e Aristóteles. Para o formalismo, a arte é uma forma significante que provoca emoções estéticas no espectador. Já a teoria institucional de George Dickey defende que arte é somente aquilo que os entendedores de arte assim o denominaram. O expressivismo entende que a arte transmite a emoção do artista. Mas, como todo conceito, o de arte também mudou ao longo da história. O que se entende por arte hoje não é o mesmo que se entendia na Grécia ou na França iluminista. Falar da produção artística hoje é falar de arte contemporânea, que pretende desvencilhar-se dos conceitos de história da arte, ou seja, daquilo que nos foi transmitido por um modelo de arte. Pensar assim seria legitimar apenas a arte consagrada na história e deslegitimar tudo o que é todo tipo de arte atual. A arte contemporânea, que vem se desenvolvendo desde a segunda metade do século XX, tem uma cena própria, nem sempre é de fácil compreensão, porque nos mostra o desconhecido diferente. É por isto que a arte contemporânea causa constantemente estranheza. Ela nos faz ver, pensar, nos apresenta coisas de modo insuspeito e inusitado. Nos lembra Pedro Leal ao explicar a teoria do filósofo Henri Bergson. Assim, a arte contemporânea é uma arte que rompe com o que está dado, possibilitando uma nova forma de sensibilidade, de visibilidade, que nos mostra algo novo, causando algum incômodo ou estranheza. É muito interessante a gente falar de arte, né, dentro de um conceito contemporâneo, né? Havia um modelo anterior, que se entendia como arte, né, da arte ser considerada aquilo que era belo, né, aquilo que provocava a sensação, a emoção, o sentimento. Porém, a arte, o conceito de arte se desconstruiu com o tempo e se reconstruiu. E ainda assim, nunca haverá uma definição exata de arte, sabendo que é uma definição mutável. Então, a arte hoje, né, quando a gente fala de arte contemporânea, ela vem com a ideia de romper com esse modelo de belo, tá certo? Com romper com esse modelo de arte que nós tínhamos anteriormente, causando muitas vezes até determinada estranheza, até determinado incômodo, porque ela nem sempre é bonita. Porque ela vem como forma de representar uma realidade, de forma de fazer uma crítica, uma denúncia, de discussões políticas, de propagandas políticas, né?
Então, a arte, ela vem com finalidades de nos fazer pensar, né? E falando sobre isso, na nossa aula sobre conhecimento, que arte é tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos toca, né? Então, aquilo que deixa em nós alguma coisa, né? Que nos faz refletir, pensar, nos mobiliza, tá? Então, vamos lá. Texto 2. O mundo da arte, eu afirmei, está cheio de falsificações. Ó, Drauzio Varela falando, tá? Esse médico, assim, né? Ele não é só médico. Vamos lá. Ele é completíssimo. Vem falar até de arte. Falsa originalidade, falsa emoção e falso conhecimento dos críticos. Essas coisas estão todas ao nosso redor em tamanha abundância que dificilmente sabemos aonde olhar para encontrar a arte de verdade. Ou talvez não haja arte de verdade? Talvez o mundo da arte seja só um grande fingimento, no qual todos participamos, já que afinal não há custos reais, exceto para aquele que só aqueles como Charles Stat, rico o suficiente para esbanjar dinheiro com lixo. Talvez qualquer coisa seja arte se alguém diz que é. Tudo é questão de gosto, eles dizem. Mas não há nada a se dizer em resposta? Não temos nenhuma maneira de distinguir a arte verdadeira da falsa? Ou dizer por que a arte importa e de que maneira? Farei algumas afirmações positivas. Primeiro, contudo, precisamos ignorar os fatores que distorcem nosso juízo. Pinturas e esculturas podem ser adquiridas e compradas e vendidas. Logo, há um vasto mercado para elas e, tenham ou não tenham valor, certamente tem preço. Oscar Wilde definiu o cínico como aqueles que sabem o preço de tudo e o valor de nada. E o mercado da arte é inevitavelmente controlado por cínicos. Puro lixo se acumula em nossos museus, em maioria, porque há uma etiqueta com preço. Não se pode ter uma sinfonia ou um romance da mesma maneira que você tem um Damien Hirst. O resultado é que há muito menos falsificação de sinfonias e romances do que artes visuais. As coisas são distorcidas também nos meios de patrocínio oficial. Os conselhos de arte existem para subsidiar artistas, escritores e músicos cuja obra é importante. Mas como os burocratas decidem o que algo é importante? A cultura diz-lhe que uma obra é importante se é original e se o público não gosta dela. Além do mais, se o público gostasse, qual a necessidade de subsídios? Patrocínio oficial, assim, inevitavelmente favorece obras que são obscuras, excruciantes ou vazias, em vez daquelas que têm encanto real e duradouro. Então, qual a fonte desse encanto e como julgamos se uma obra de arte o possui? 3 palavras resumem em minha resposta: beleza, forma e redenção. Drauzio Varela levanta um questionamento muito importante sobre, tá bom, então o que é realmente arte e o que é realmente arte para se vender e o que é realmente arte, pura arte? Porque o nosso mercado ele é repleto de arte para se vender, esculturas, quadros, né, desenhos, obras. E isso é pautado de acordo com o que o público espera, né, o comércio. Assim como existe a literatura comerciável, né, existe a literatura arte. Então, é muito engraçado e importante como nós associamos a literatura com arte. Porque a gente entende que a literatura real, ela é arte quando ela vem para gerar certa estranheza, quando ela vem para gerar um certo encantamento do desconhecido. A beleza está não no belo, mas a beleza está na forma, naquilo que ela carrega, naquele sentimento que ela desenvolve, naquilo que ela nos carrega, né?
nos toca. Assim, então, como há aquela obra, aquela escultura que é puramente para ser vendida e possui valores exorbitantes, existe a obra que gera a redenção, né? Que não se preocupa só, que a beleza ela não diz respeito ao modelo de belo, né? A literatura também é assim. Então, quando eu fiz a faculdade de... Quando eu fiz letras na UFSCar, a gente tinha uma disciplina específica voltada para a ideia de arte e literatura. Porque eu tenho livros que são livros extremamente comerciáveis, né? Então, livros que são modinhas, digamos assim, e isso se vende ao monte, e livros que não são comerciáveis, mas que são livros, são obras de arte. Quando a gente fala de Machado de Assis, quando a gente fala de Guimarães, quando a gente fala de Graciliano, quando a gente fala de Virginia Woolf, Oscar Wilde e muitos outros, certo? Allan Poe. Porque a preocupação não é a venda, né? A preocupação está em gerar redenção, em gerar estranheza, em tocar, em desenvolver o senso crítico, certo? O texto 3. Uma exposição aberta ao grande público é diferente de um evento pequeno e voltado para pessoas de um grupo mais homogêneo. No caso de eventos menores, pode haver mesmo maior radicalização nas teses, porque certos assuntos já estão previamente conversados para aquele grupo que pensa de determinada maneira, há um foco, né? No caso de exposições de grande circulação de público, deve mesmo existir um cuidado a mais com os símbolos que representam coletividades, porque os discursos ofensivos podem, né, ou acabam gerando reações incontroláveis que sempre tragam um diálogo. Então, é aí que a gente vai falar sobre uma exposição que teve, em que o Santander foi patrocinador, Quer Museu, Queer Museu, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Foi uma exposição grandiosa em São Paulo, e que nessa exposição teve que ser interrompida devido a um grande número de obras que não tinham esse limite do que era ofensivo ou não, sabendo que era uma exposição para um grande público, para escolas, né, aberto para a comunidade. Uma cultura ali acessível a todos, porém não houve um filtro. Então, evidentemente falava de questões sexuais, desenvolvendo, havendo críticas até a respeito sobre estupro, até a respeito sobre pedofilia, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Texto 4. O ser humano não apenas tem limites naturais, como a vida, em sociedade exige limites culturais. O que são as leis, se não isso? Não podemos dirigir veículos livremente, por exemplo. Há uma série de limitações no Código de Trânsito que nos oprimem. O que dizer das limitações do Código Penal? Alguém aí é livre para matar, roubar, estuprar, vilipendiar culto religioso? Não, segundo o Código Penal. Você pode discordar, achar que é absurdo e tal, mas se cometer qualquer dessas ações, será sancionado, vendo sua liberdade contida. Se você ainda tem dúvidas se arte tem limite, então faça um breve e singelo exercício de imaginação. Digamos que naquela exposição sexual de Santander, lá do Santander Cultural, tivéssemos não uma pintura com o sujeito currando, dois sujeitos currando uma cabra. Currar é estuprar, tá? Havia uma pintura em que dois sujeitos estavam ali estuprando uma cabra. Mas se houvesse uma performance artística com dois depravados currando uma cabra ao vivo,
Agora passou do limite ou ainda pensa que artista pode tudo? Então, começou a entender o que aconteceu, o que estava sendo exposto lá na exposição, né, do Santander. É óbvio que ali não tinha exposição ao vivo, né, de duas pessoas currando a cabra, mas havia uma pintura que retratava isso. Tá bem? Isso foi chocante, né? Então, a arte sendo fonte de choque, né, de estranheza, de meu Deus, né? Qual é a proposta? Disserte, né? Responda a seguinte pergunta. Então você vai ter que responder. Deve haver limites para a arte? Você precisa sim defender um ponto de vista. Não dá para ficar no meio-fio. Ah, talvez, ah, não, ah, e tal. Não. É imprescindível sua posição frente ao que está sendo tratado. Tá certo? Deve ou não haver. Se deve, né? O porquê. Se não deve, o porquê. Aqui a gente não tem proposta de intervenção na conclusão. Então, dentro de todas as formas de se concluir um texto estilo estadual, pense. Posso retomar tese, posso retomar argumentação, problematização, assuntos e trazer uma perspectiva futura sobre isso. Eu posso retomar contextualização, tá bem? Vamos para as nossas discussões. Gabi, há uma obrigatoriedade de colocar as palavras-chave? Deve haver limites para a arte? A colocação das palavras-chave no texto estadual, estilo estadual, não é obrigatório, mas ela faz com que a gente deixe de tangenciar o tema. A gente não corre o risco desse tangenciamento. Então, seria interessante utilizá-las, tá bem? Discussões. Eu trouxe algumas vozes para falar sobre aquela apresentação, né? De 2018 pelo Santander. Só para deixar isso claro, né? Claro que a gente está falando de um contexto diferente, pandemia, né? Mas os temas de redação estaduais, eles são realmente produzidos a partir de julho, tá? Porque a redação da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, ela vem na segunda fase, não na primeira. Então, ela demora mais para acontecer, diferente do Enem, que é uma fase só e acontece no primeiro ou no segundo dia do Enem. Aqui é a segunda fase, então tem todo o processo de elaboração de prova, já que ocorre a produção a partir de julho, agosto, vale vocês ficarem antenados a tudo que está acontecendo até nesse período. Então, aconteceu essa exposição do Santander no meio do ano, assim como o tema sobre a importância de se compreender o passado para se entender o presente. A queima do museu lá do Rio de Janeiro foi uma queima que aconteceu em julho e caiu um texto motivador sobre isso dentro da coletânea da FUVEST. Então, é muito provável que tudo que está acontecendo nesse meio vai ser hoje, né? A gente está em junho, julho e agosto, vai ser colocado como fonte de coletânea. Então, vamos falar sobre a função que a obra, que a arte, né, ela assume. As obras de arte assumem a função de representação da cultura de um povo, desde tempos mais remotos da civilização, das antigas civilizações. É através dela que o ser humano transmite uma ideia, ou uma expressão sensível. Contudo, algumas obras de arte fogem do conceito de retratação do belo e do sensível, parecendo ser feitas para chocar e causar polêmicas. A principal obra do escultor inglês contemporâneo Mark Quinn é uma réplica de sua cabeça feita com cerca de 4,5 litros
do seu próprio sangue, extraído ao longo de 5 meses. Uma peça nova é feita a cada 5 anos e elas ficam armazenadas em um recipiente de refrigeração especialmente desenvolvido para elas. Então, aqui está a imagem da réplica, né, da cabeça do próprio escultor, que ele mesmo fez, do seu próprio sangue. E aí, como que isso é belo, né? Então, perceba que a arte contemporânea, ela vem para chocar, causar uma estranheza. Então, nem sempre o sentimento que ela nos toca, né, aquele sentimento bonito, maravilhoso, que lindo, né? A arte, ela vem com um teor de tirar, de romper com aquele padrão comum, né? De tirar da linha, né? De fazer com que você reflita sobre quem você é dentro, né? Como você é formado, como você é gerado, né? A sociedade. Então, não é somente a beleza que importa para a arte contemporânea hoje, mas sim a ideia de te mexer, né? De te mover de alguma forma, tá bem? Também estava em exposição naquela exposição da Bienal lá do Santander, o que a gente chama de bandeira branca, né? Que é uma obra com esses urubus. Graças aos seus 3 urubus, a obra Bandeira Branca é o acontecimento mais movimentado da Bienal de 2010. No dia da abertura, manifestantes de ONGs de proteção de animais se posicionaram diante da instalação segurando cartazes com dizeres que pediam a libertação das aves. Chegaram a ser confundidos com a própria obra. Me entristece o fato de que apenas os animais estejam sendo ressaltados. Espalharam informações erradas sobre como os urubus estão sendo tratados, lamentou Nuno Ramos. Na obra, os urubus estão cercados por uma rede de proteção. Estava ao vivo, tá, gente? Só para você entender. E tem como puleiro caixas de som que, em tempos, tocavam a tradicional marchinha de carnaval. Aqui, ó, estão vendo as caixas de som aqui? Onde eles ficavam. As aves tinham a permanência da Bienal autorizada pelo próprio IBAMA, que depois voltou atrás alegando que as instalações estavam inapropriadas para a manutenção dos animais. Denúncias e proibições à parte, a obra de Nuno Ramos ganha sentido e fundamentação apenas na presença dos animais. Sem eles, a obra perde o estatuto artístico e vira um mero cenário, já que os animais são os principais autores. E olha a visão crítica, né, dessa obra que está ao vivo. Que são os urubus? São os indivíduos que comem carniça, que comem o que é podre. E porque há ali, de tempo em tempo, o fato de tocar marchinha do carnaval, tá certo? Pensar numa questão política de que o carnaval representa hoje, que ainda toda aquela estereotipação de que o carnaval é o movimento mais importante do Brasil, né? Depois, o Brasil só funciona depois do carnaval, e que quem vive, né, e a associação, né, disso com as pessoas, com as aves, né? Urubus que, em sua essência, são aqueles que comem carniça. Então, quem ali ronda para comer a carniça em momentos de carnaval? Então, comecem a desenvolver um senso crítico, porque a presença desses animais ali vem como uma forma de crítica social. Estamos em pleno carnaval e há um interesse político de festejar, né? De esconder a dor, de esconder o problema. Então, há ali pessoas se alimentando, né, da carniça, vamos dizer assim. Então, há, sim, uma questão crítica dessa arte, mas que ela foi, na verdade,
da Bienal, né? Estava na Bienal, não na apresentação do Santander Cultural, mas que ela foi de modo interrompida porque as pessoas começaram a se manifestar. Então, até que ponto também, isso tendo autorização do IBAMA, até que ponto as pessoas entendem o sentido da arte? Vale a pena a gente questionar isso. Até que ponto as pessoas entendem que a arte ela vem também para criticar, ela vem também para causar estranheza, ela vem também para te tirar do lugar de confortável, né? E até que ponto a arte é só vista hoje como fonte de comercialização. Eu não venho aqui para defender ponto algum, né? O ponto que você vai defender é o seu. Porém, né, vale você começar a levantar questionamentos. Se a arte há limites, se há limites para ela ou se não há limites para ela. Mas como se é entendido arte hoje e o que realmente a arte é, certo? A exposição Queer Museu, essa, né, que foi realizada em 2018, dia 15 de agosto, pelo Santander Cultural, foi cancelada após protestos em redes sociais. A mostra ficaria em cartaz até 8 de outubro, mas o espaço cultural cedeu às pressões dos internautas. A seleção contava com 270 obras que travavam questões de gênero e diferença. Os trabalhos, em diferentes formatos, abordam a temática sexual de forma distinta, por vezes abstratas, noutras mais explícitas. São assinados por 85 artistas como Adriana Varejão, Cândido Portinari, Lígia Clark, Yuri Firmeza e Léo Nilson. Só para você entender o que tinha numa arte, era um homem pelado, nu, vamos melhorar o vocabulário, um homem nu. Esse homem nu, ele, em sua essência, ficava ali dentro de uma posição e exposto para todos. Só que as escolas iam até lá, levavam os seus alunos, né? E houve um momento em que uma criança tocou nesse homem nu. Isso levantou um alarde, uma polêmica de que eu poderia incitar pedofilia. Então, qual é o entendimento da nossa sociedade sobre arte? O que esse homem nu, na verdade, vem representar? Mas, ao mesmo tempo, uma exposição tão grande, será que não havia necessidade de restringir algumas colocações, sabendo que o evento era grande? Então, olha quantas interrogações que a gente precisa questionar, levantar, né? Nos últimos dias, e gente, ó, é 2017 que aconteceu, tá? Quando a gente fala FUVEST 2018, na verdade aconteceu o vestibular em 2017, né? Mas o resultado sai em 2018. Nos últimos dias, recebemos diversas manifestações críticas sobre a arte que museu, cartografias da diferença da arte brasileira. Ouvimos manifestações e entendemos que algumas das obras de exposição desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em nossa linha, né, de visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perdeu seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Por essa razão, decidimos encerrar a mostra neste domingo 10/5. Garantimos, no entanto, que seguimos comprometidos com a promoção do debate sobre diversidade e outros grandes temas contemporâneos. E essa foi a nota dada por Santander sobre o que havia acontecido, certo? Então, ele justifica o cancelamento da mostra, dizendo que a arte, por ter gerado tanta polêmica e que desrespeitar símbolos, crenças e pessoas, em vez de gerar inclusão e reflexão, a arte perdeu seu propósito, né? Que é de elevar a condição humana, reflexão positiva, não uma reflexão negativa.
e aí ele se posicionando, dando uma justificativa sobre o cancelamento da mostra, tá bem? Essa voz, né, Solange Farks, deu uma entrevista, né, sobre, ela é curadora, né, do Santander, da mostra lá do Santander aqui no museu, e ela deu uma entrevista, essa é uma parte da entrevista, falando sobre o que é a arte, né, a importância dela, após o cancelamento, né, da mostra. Então, a arte é um exercício contínuo de transgressão, principalmente a partir das vanguardas do começo do século XX. Isso dá a ela uma importância social muito grande, porque ao transgredir, ela aponta novos caminhos e soluções que ainda não tínhamos imaginados para problemas que muitas vezes sequer conhecíamos. A seleção dos trabalhos dos artistas para a próxima edição do Festival Vídeo Brasil, por exemplo, me fez ver que os artistas são muito antenados com diversas crises que estamos vivendo e oferecem uma visão inovadora para o nosso cotidiano. E acho que isso é muito bom, por exemplo. Ela entende, então, que o que é transgredir, né? É romper. Que é isso que a gente vem falar sobre, né? Você sabe que há momentos literários, há períodos literários, né? Como o modernismo rompe com o romantismo, né? O pós-modernismo rompe, na verdade, retoma algumas tradições do romantismo. Então, a arte, ela também se associa à literatura, eu volto a falar sobre isso, porque ela é uma forma de romper com aquele padrão, com aquele modelo de belo, aquele modelo, né? E ela pode gerar choque, ela pode trazer uma visão, novos caminhos de reflexão, novas soluções para determinados problemas, né? Uma visão inovadora para o cotidiano. Então, a arte também é uma fonte de conhecimento. Então, diferentemente da ciência, que a gente fala que é uma ciência dura, né? Ou até as ciências humanas, a arte também gera conhecimento quando, né? Se é considerado realmente arte, porque ela nos move. Lembra que o conhecimento é tudo aquilo que mexe comigo, é tudo aquilo que faz com que eu queira, né? Aquilo que me toca, né? Aquilo que me contextualiza, aquilo que me choca. Então, a arte, ela tem essa finalidade. Então, a arte, ela é uma fonte de conhecimento, tá certo? E por último, e não menos importante, a gente vem falar, então, da liberdade, sobre a liberdade artística, né? O que a Constituição Federal propõe. No 5º artigo, inciso 9º da Constituição Federal, em um brilhantismo democrático, nos traz que não deve existir censura ou licença contra a liberdade artística, que é livre de expressão do autor por impor, seja em quadros, esculturas, filmes, livros, teatros, ou onde ele achar por bem que ele entende por arte. Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente da censura. Porém, a Constituição em si, ela não trabalha, não existe um princípio absoluto, que é aquela questão rígida que vai ser sempre aquilo e nunca vai mudar. Então, há uma relativização, né, daquilo que se enquadra em liberdade de expressão, livre expressão. E a gente já falou sobre isso, né? Sobre quando a gente discutiu sobre o limite do humor. Como assim há uma relativização? Então, todas essas estruturas dentro de um contexto podem ser relativizados, como o direito à vida, a liberdade em algumas situações, quando posto, né, na balança. Então, às vezes eu preciso restringir a liberdade do outro, porque ele está ferindo a liberdade de outrem. Eu posso limitar o direito desse indivíduo de ir e vir em um período de pandemia. Então, é possível de ser relativado, né, algumas ideias. Justamente quando se fere com a liberdade de outro, com o valor do outro, com a questão científica do outro, a questão intelectual do outro. Então, a arte, ela, por mais que a liberdade artística ela
lá na Constituição, ela seja uma atividade livre, vamos dizer assim, mas ela não é absoluta e ela pode ser censurada dentro daquilo que toca, dentro daquilo que fere, né? Não toca, mas dentro daquilo que fere com outros direitos, que são direitos constitucionais do indivíduo. Então, deve haver? Sim, mas deve haver um limite se você defende? Sim, mas levanta como a sociedade também enxerga a arte hoje, né? O que é arte para a sociedade, o que ela realmente é no meio artístico. Pouco que nós temos contato com a cultura, o pouco que nós temos contato com a arte, quanto isso nos aliena também. Levanta alguns questionamentos, a gente aprofunda mais daqui a pouquinho na aula. Eu tenho vídeos aqui imprescindíveis para enriquecer seu texto, tá? Esses vídeos aqui são ótimos, maravilhosos. O que é arte? Tem aqui um Braincast que ele vem falar sobre se há limites para a arte. Vale muito a pena vocês assistirem, tá bom? Um beijo, meus amores, e até daqui a pouquinho. Até mais.